Oi, eu tava recapitulando sobre os trampos que eu já tive na vida e comecei a pensar na trajetória toda e quis falar disso, Mais um bate-papo de novo, né? Sem muita edição. Mas se for lembrar, eu fui começar a trabalhar mesmo quando eu tinha uns 12 anos, eu acho, 13, né? Meu pai, ele sempre teve uma bicicletaria e eu ajudava ele lá, fazendo uns concertos mais simples ou pegando alguma ferramenta para ele. E eu aprendi muito a mexer em bicicleta por conta disso, né? Eu acho que até hoje eu lembro bastante coisa. Na época, meu pai até montou uma bicicleta que era para mim muito boa, né? Só que assim, eu nunca gostei tanto de andar de bicicleta. Eu aprendi, andava bastante e tudo, só que depois eu acabei vendendo ela porque eu queria comprar um videogame. E no final das contas eu nem comprei o videogame. Mas eu continuei ajudando ele assim até mais ou menos terminar a escola, só que eu nunca fui um muito bom funcionário pro meu pai, né? Porque eu achava meio chato mexer com bicicleta depois de um tempo, né? Eu me enjoo muito rápido das coisas. Então, depois que eu terminei a escola, é que eu fui pegar o meu primeiro trabalho de verdade por indicação de um colega meu. E eu acabei trabalhando de garçom. É o meu primeiro emprego, e não era registrado. Na época eu acho que eu ganhava um salário só, que devia ser uns 300 e poucos reais. Tipo, pra você ver como faz tempo, né? E apesar de ser de garçom, esse trabalho eu fazia de tudo lá. Eu, além de servir, né, eu limpava o salão, fazia reposição da comida lá no buffet. Era caixa também, eu tinha que fechar o caixa, limpar banheiro, lavar louça, eu fazia tudo. Fazia compra, fazia delivery. E olha que o restaurante funcionava só no almoço só. Eu tinha que ficar com uma gravata borboleta com a roupa social, né? Era muito tosco. E era no bairro da Liberdade esse emprego aí de garçom, né? E como eu já gostava muito da cultura japonesa naquela época, eu adorei por causa disso. E o meu primeiro salário, eu gastei tudo, praticamente tudo com mangá. Eu comprei muito mangá. Se você não sabe o que é mangá, você pode dar uma conferida aqui, ó, clicando nesse cartão aqui. É aqui. E eu acho que eu fiquei uns 5 meses nesse emprego até que eu fui mandado embora por corte de funcionário, né? Foi mandado embora eu e mais uma outra moça da cozinha lá. Mas eu aprendi bastante coisa lá, né? Inclusive um pouquinho de japonês, porque é muito japonês lá no restaurante, né? E eu conversava um pouco com eles. Aí depois que eu trabalhei 5 meses como garçom lá, né? Ralando pra caramba, eu fiquei um tempo parado. De repente um amigo meu chegou, ele morava bem longe, né? Ele morava na Ilha Comprida. E aí ele voltou a morar perto de onde eu morava. E aí ele falou, vamos procurar emprego aí, sei lá, né? Deixa de ser vagabundo. Aí eu peguei, tá, né? Aí a gente foi procurar alguma coisa e a gente conseguiu um emprego numa cooperativa, que não era registrado também. E a gente fazia inventários em lojas e supermercados, né? A gente tinha que contar todos os produtos, tanto do estoque como da loja, né, com um scanner, né? A gente escaneava um produto lá e aí contava quantos tinha, né? E aí digitava a quantidade na maquininha que ficava na cintura, né? Era um trabalho bem manual mesmo, assim, né? E chato. A gente conseguiu esse emprego, não era registrado, ganhava por hora, uns R$2 por hora, eu acho. E era de madrugada na maioria das vezes, porque era quando os mercados estavam fechados. E era uma bagunça lá, porque era uma equipe gigante que ia contar lá o estoque, os mercados, tudo, né? Tinha muita gente também que consumia dos produtos escondidos lá, né? Eu até pegava peças de roupa e levava embora, né? Eu nunca fiz nada disso. Eu aprendi bastante coisa também lá, mas era um trabalho bem relaxado. Lá eu tinha um cabelo grande, né? E eu acho que eu fiquei nesse emprego um ano e pouquinho. Um ano e pouco, Tinha alguma coisa importante dele que eu tô esquecendo de falar. Ah, tá. Logo no primeiro dia me colocaram pra contar suco. Aqueles suquinhos lá, mano. Eu fiquei acho que umas 3 horas pra contar aquilo tudo lá, porque tinha que contar saquinho por saquinho. E depois que fui pegar a manha que os caras tinham, que era meio que ver na caixa, naquelas caixinhas, quanto vinham e contar meio que mais ou menos mesmo, porque senão eu ficava a vida inteira lá pra contar exato. Depois que eu saí de lá, na verdade eu fui demitido, né, porque eu discuti com um chefe lá que era um idiota, eu fui atrás de emprego mesmo depois de um tempo e decidi que queria trabalhar na época eu falava, né, telemarketing, porque eu pensei, eu vou ficar sentado, não vou ver a cara do cliente e vou trabalhar meio período, né, pra mim era tudo de bom assim. E eu fui atrás, né? Eu comecei a trabalhar para uma companhia telefônica, né, de celular. Então eu atendia uns clientes lá que era empresarial e oferecia planos novos para a empresa com um monte de celular e tudo, né? Eu não vou falar o nome de nenhuma empresa aqui para não dar problema, tá? Nem marca, nem nada. Eu fiquei um ano mais ou menos nesse emprego aí, até que meio que faliu essa operação e aí eu
fui meio que automaticamente transferido por essa empresa que era terceirizada, né? Desse produto de telefonia eu fui pro produto bancário, então eu fiquei atendendo um banco lá. Só que eu atendia clientes que estavam lá no Japão, né, que eram clientes desse banco brasileiro, e aí eles ficavam mandando remessa de dinheiro pra cá pro Brasil, etc, né, e lá eu conheci muita gente que falava japonês, né, eu mesmo usava o inglês, né, gente que falava espanhol, e aprendi bastante coisa lá. Eu fiquei 2 anos nessa empresa com esse produto bancário, né, e depois surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa outra empresa, diretamente para a empresa, não era terceirizado, de uma companhia aérea, né, no call center também deles, né. Então eu pedi as contas desse emprego e fui lá pro call center deles, dessa companhia aérea, onde eu fiquei 1 ano mais ou menos, e eu aprendi bastante coisa também, aquele alfabeto internacional, né, que você usa um exemplo de uma palavra para cada letra, Alfa, Bravo, Charlie, etc., né? Que é muito útil saber disso. E nessa companhia aérea eu trabalhava, na verdade, vendendo passagens, cancelando, remarcando, né? Era bem legal, né? Só era complicado o sistema deles lá. E tinha muita gente lá que atendia em espanhol. Então eu aprendi bastante coisa de espanhol, não que eu saiba ainda, né? Mas eu conheci alguns artistas também em espanhol, por consequência de música, etc. E acabei gostando um pouquinho mais desse idioma. E eu fiquei lá, eu acho que uns 9 meses, né? Lá você tinha desconto em passagens e tudo, mas eu só fiz uma viagem, só que foi pra Minas, eu acho, né? Eu não tava muito afim de viajar, né, nessa época aí. Essa operação meio que faliu também, por causa da falência dessa operação tudo. Ela meio que faliu e depois disso eu fui trabalhar para uma operação de informática, né? Uma máquina com computadores e software, etc. Mas era no call center também. E eu atendi então os clientes empresariais que tinham problemas em servidores, etc. e tudo, né? E aí eles ligavam para lá, só que eu trabalhava de madrugada. E de madrugada não tinha suporte no Brasil, tinha suporte só na Índia. Então o que eu fazia, né? O cara ligava para mim, eu atendia, eu tinha que contratar um engenheiro lá na Índia e meio que fazer a transferência de um pro outro. E se o cara não falasse inglês, eu tinha que fazer a tradução simultânea ali para resolver o problema. Tipo... E eu vou te falar uma coisa, se você aprende o inglês indiano, você aprende qualquer inglês, cara, porque o sotaque deles é de outro mundo, mano, é surreal. Eu fiquei trabalhando de madrugada ali, eu acho que 1 ano também nessa empresa aí, foi bom porque eu ganhei adicional noturno, e foi na época que eu comecei a fazer a faculdade de manhã. Então era bem puxado, porque eu entrava de noite no trabalho, virava madrugada e ia de manhã pra faculdade. Eu fiquei 1 ano mais ou menos nesse horário de madrugada, depois eu consegui mudar pro horário da tarde, só que aí depois eu fiquei de saco cheio dessa empresa aí, acabei me candidatando para outras empresas e fui parar novamente numa empresa de suporte técnico, né, só que era para celulares, tablets, etc. Então eu pedi as contas de um, fui para esse outro, né, dar esse suporte telefônico, e fiquei lá 2 anos nessa empresa de suporte telefônico, etc. E era bem tranquilo, né, eu acho que foi um dos melhores empregos que eu já tive. Então eu fiquei lá, tudo, só que foi passando o tempo, fui me desmotivando, eu tentei subir de cargo lá e não deu certo, porque tinha muita panelinha, sabe? A empresa tem muito isso, infelizmente. E aí eu fui me desmotivando, até que eu falei pro meu chefe, tem como se me mandar embora? Ele falou que ia ver, então eu acabei saindo de férias, na minha segunda férias lá, e quando eu voltei, ele já viu com a carta de demissão, assim, ó, você foi mandado embora. Eu falei, maravilha, né, vou receber meus direitos, né. Aí eu saí desse emprego e eu decidi, vou procurar alguma coisa diferente, eu tô de saco cheio de call center. E aí eu acabei entrando numa empresa de logística, que foi horrível. Eu fiquei lá 4 meses só, porque eu não consegui, mano. Eu acabei pedindo as contas, porque além de ser muito corrido e puxado e estressante, eu ficava o dia inteiro lá, tipo das 8 até as 5h30, eu acho. A gente tinha que trabalhar todo engravatado, com cabelo curtinho, tatuagem não podia aparecer, não podia ter brinco, barba feita todo dia. Pior que o regime militar aquilo lá, cara. E além de ter que ter essa roupa bem rígida, assim, bem desse jeito, assim, nessa logística, eu tinha que pegar a caixa, conferir, ligar pra gente cobrando coisa, eu respondi a reclamação do call center, tipo, não era do call center, mas o call center passava as buchas pra mim, sabe? Então era complicado. E fora que ficar o dia inteiro no trabalho, mano, isso não é vida, cara. Não dá mesmo. E aí eu acabei não aguentando, só me planejei um pouco ali juntando uma grana porque o salário era bonzinho, né? E pedi as contas. Saindo de lá eu quis ficar um pouco tranquilo, eu tava na casa dos meus pais ainda, então eu acho que eu fiquei uns 4, 5 meses lá
tranquilamente, né, desfrutando da minha vagabundice, por assim dizer. E aí eu comecei a procurar emprego e vi que tava bem difícil, né, pra achar alguma coisa, qualquer coisa que fosse, né? E depois desses 5 meses lá, e fui procurar, demorou um pouco, mas eu achei o meu emprego atual, que, pra variar, é num call center, que é suporte técnico para produtos eletrônicos de uma maneira geral, né, é meio período, né, e só que eu posso trabalhar, né, como você pode ver, assim, com o visual que eu quiser. Até de bermuda eu posso trabalhar lá se eu quiser, só não posso ir pelado, né? Aí nesse suporte aí para esses celulares e tablets no geral, o cliente ele liga para lá com dúvida ou com reclamação ou qualquer coisa de tudo e você atende de tudo lá. Então, né, querendo ou não, rola um estresse, mas você aprende bastante coisa também, né? Assim, ter um jogo de cintura. Porque você meio que não sabe o que vai vir pela frente. Se é uma reclamação, ou se é alguém reclamando, ou se é alguém insatisfeito, ou se é alguém bravo. Mas é muito tranquilo. Então, assim, tem coisas no trabalho que compensam você ficar nele. Por exemplo, o meu visual é uma coisa que, assim, eu tenho que manter de uma forma que eu fique mais à vontade comigo mesmo, né? Então, ficar todo engravatado, engomadinho não é pra mim. Eu quero fazer alguma coisa no cabelo, quero pôr um brinco, fazer uma tatuagem. Então, o jeito que você se sente no ambiente conta muito. Tanto é que quando eu tava nesse emprego da logística, eu tava fazendo academia já também, mas eu não tinha resultado nenhum, né? Eu não conseguia ganhar um físico legal, eu ficava meio que na mesmice, porque eu me estressava muito, não me alimentava legal. Foi só eu sair de lá desse emprego da logística que o meu físico, né, eu ganhei alguns quilinhos, fiquei bem melhor. E eu acabei de lembrar que na época que eu trabalhava no call center do banco, eu já cheguei a conciliar 2 empregos de call center, né, cada um é meio período, e tem empresas que permitem essa conciliação. Então, tinha uma época que eu trabalhava de manhã no call center do banco e de tarde eu ia num call center de rastreamento de carro, aqueles bagulho que você perde o carro e rastreia, sabe? E aí eu fiquei, acho que 3 meses nessa dos dois, juntei bastante dinheiro, mas foi só pra pagar a conta e perder saúde, porque é muito estressante. E teve uma outra vez também que ainda nesse produto bancário eu conciliei com outro call center de tinta. É meio estranho você pensar nisso, né? Mas sabe quando você compra uma lata de tinta pra pintar sua casa e tem aquele número na lata? Tipo, eu atendia aquilo ali. Reclamação ou promoção ou sei lá, qualquer coisa. Aí eu fiquei acho que uns 2 ou 3, uns 3 meses também nesses 2 empregos. E aí eu tava revendo essa trajetória de trabalho e pensei, poxa, você tem que balancear as coisas, né? Não adianta você só querer visar o dinheiro, visar uma carreira, se você não tá bem com você mesmo, e às vezes uma coisa boba faz bem pra você, como a aparência. Porque na verdade não é nada boba, é você, né? Afinal de contas. Então, basicamente, eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar nesse emprego atual, né? Mas se for pra sair dele, que seja uma coisa bem melhor. Ainda mais que agora que o desemprego tá meio complicado, né? Mas bem, essa é a minha trajetória de trabalho, né? Não tem muito mais o que falar sobre isso, né? A maioria é tudo call center, eu conheci muita gente nessa trajetória toda. Assim, são poucas as pessoas que valem a pena você levar pra além disso, né? Mas vale muito a pena essas poucas pessoas. Tem algumas que eu mantenho contato até hoje, né? Mas fala você pra mim aí a sua trajetória de trabalho, ou se você não trabalha, ou qualquer coisa, né? Se você tem alguma coisa interessante, já trabalhou de alguma coisa inusitada, né? Deixa aqui nos comentários aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra me ajudar, né? E não se esquece de se inscrever no canal, porque sempre que sair um vídeo novo você vai ficar sabendo. E depois de se inscrever, ativa o sininho porque você é notificado na hora que o vídeo sai. Bem, então é isso. E tchau!